E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu já estou aqui pronto para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre ciências. Continuar o conteúdo que nós iniciamos na última aula e finalizar ele também para a gente começar uma nova busca de conhecimentos. Peguem então o livro de vocês, módulo 3, no conteúdo de ciências, precisamente na página 196. Deixa eu perguntar. Vocês já fizeram a atividade da página anterior? Eu espero que sim. Ou pelo menos já assistiram a aula de ciências da semana passada? Eu tenho certeza que sim. Vamos dar continuidade? Gente, na aula passada nós falávamos sobre os processos de transformação dos materiais aqui no nosso meio. Vimos que eles se transformam de forma física e de forma química. Quando há uma transformação química, esses materiais mudam a sua composição e os seus componentes químicos. Eles se transformam em novos materiais. Quando há uma transformação física, ele muda apenas a sua forma física, mas não muda a sua composição. Isso faz com que ele possa retornar novamente ao formato que ele era antes. Essas transformações a gente também classifica como transformações reversíveis, quando ela é física e pode ser voltada ao que era antes, e irreversível, quando esse material não pode mais assumir a sua forma anterior. E a gente viu alguns exemplos na aula passada. Se você ainda tem dúvidas a respeito disso, então assiste o último vídeo de ciências que eu enviei aqui no canal e tenta ficar em dias com esse conhecimento, ok? Bom, gente, nesta aula de hoje nós vamos fixar mais ainda esses conteúdos e entender um pouco sobre algumas classificações das transformações físicas, ok? Bom, coloquem aí na página 196 do livro de vocês, peguem um marca-texto e também lápis, caso precisem anotar alguma coisa que achem importante, tá? Vamos lá? Página 96, nós vamos começar a ver sobre algumas transformações dos estados físicos. Bom, como eu falei, quando há uma transformação física, isso quer dizer que o material ele foi transformado fisicamente, mas a sua composição química continua a mesma. Ou seja, ele continua com a mesma composição e isso pode fazer com que ele retorne à forma como ele era antes. E um dos exemplos muito claros disso é a água. A água ela pode ser transformada várias vezes e ela pode ser voltada novamente ao seu estado. Isso quando ela é transformada fisicamente. Existem 3 estados básicos da água que ela pode ser transformada, como também outros materiais. É o estado físico, sólido e gasoso. Ok? Vamos lá de novo. É o estado físico, que é o estado líquido, sólido e gasoso. O que é o líquido? Quando transformado em água, liquidez. Quando é sólido, quando é algo mais duro. E quando é gasoso, quando é vapor, quando a gente sente, vê em alguns momentos, mas não consegue tocar. Isso é gasoso. A água, por exemplo, ela consegue se transformar nesses 3 elementos e ela pode passar por essas transformações várias vezes sem sofrer alterações químicas, apenas alterações físicas. No livro de vocês, por exemplo, na página 196, a gente consegue observar essas transformações e ele explica muito bem como é que cada uma delas acontece. Observem aí no livro de vocês. Nós temos aí uma geleira, ela é chamada um iceberg. Esse iceberg ele é uma fotografia real, né? Isso foi comparado a uma fotografia real da Antártica em 2016. Os icebergs eles são formados por grandes pedras de gelo, elas podem ser enormes. Essas pedras de gelo, é claro, elas foram transformadas através de uma água. Elas são água, só que elas são água no estado sólido, né? Tá no estado sólido. Nessa imagem a gente consegue ver a água nas suas 3 propriedades físicas. A gente vê a água aí no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Líquido nós temos aí o mar, sólido nós temos o iceberg e gasoso a gente consegue observar algumas manchinhas cinzas que estão saindo do iceberg. Isso é a transformação do estado da água para o estado gasoso, quando ela se gaseifica no ar. Vamos ler agora então esses 3 quadrinhos que observam sobre os estados da água.
Quando a água está no estado gasoso, ou seja, no estado de vapor, ela não apresenta nenhum tipo de forma. A gente consegue ver as fumacinhas ou alguma coisa. A gente consegue ver na panela, quando a panela está cozinhando. A gente consegue ver quando coloca água, algo quente na xícara. Pode ser um café, pode ser um chá. Ou mesmo água fervendo para diluir alguma coisa. A gente consegue observar a água no seu estado gasoso. Esse ar, ele se transforma e vai para a nossa atmosfera, né? E aí nós temos então o estado gasoso da água. Depois nós vamos ter aí então o estado sólido, que é quando a água apresenta um estado definido. Quando ela se transforma como se fosse uma pedra, se transforma em cubinhos. Ela tem vários tipos de transformações. É possível transformar a água então em várias formas quando ela está no seu estado sólido. E no seu estado líquido? No estado líquido também a água não tem nenhuma forma definida, ela é realmente água, ela é líquida, né? A gente consegue enxergar, mas não consegue segurá-la, a gente toca, mas ela não é firme, ela é líquida, não é possível segurá-la. Então existem aí esses 3 tipos de estados da água. Por que citar a água? Porque a água é a forma mais clara de entender todas essas transformações. Mas existem outros elementos que também podem passar por essas transformações sem sofrer alterações químicas, apenas alterações físicas. É importante que vocês consigam discernir o que é transformação química e o que é transformação física. Essas duas diferenças precisam ser diagnosticadas por vocês durante este período desse conhecimento. Mas vamos lá para a página 197, que a gente tem uma demonstração da nossa casa sobre como e quantas vezes pode acontecer naturalmente. Inclusive hoje já deve ter acontecido alguma transformação física na sua casa e você nem ao menos percebeu. Viu, mas não sabia que era uma transformação química. Daqui para frente, você vai sim estar sabendo quando há uma transformação física na sua casa e quando não há. Bom, vamos observar essa imagem da página 197. Nós vamos ter aí as 4 denominações das transformações da água. Quando ela se transforma de um estado para o outro, ela recebe denominações diferentes. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu preciso que vocês aprendam isso. Ok? Combinado? Vamos lá, pessoal. Quando nós temos então a água se transformando do seu estado líquido para o estado gasoso, a gente chama de um estado de vaporização. Do líquido para o gasoso. E usem o marca-texto de vocês para grifar esta afirmação na página 197. Bem aí, esse primeiro asteriscozinho que está destacado acima da cabeça da personagem do desenho. Eu vou ler para vocês. Depois de um certo tempo, a água fica líquida, ela está numa chaleira, né? E a chaleira do fogão está sendo aquecida. Este aquecimento, depois de um dado grau centígrados, ele vai transformar a água do seu estado líquido para o estado gasoso. Vai fazer com que ela saia daquele componente e vá para a atmosfera. Essa transformação do seu estado líquido para o estado gasoso, a gente chama de vaporização. Grifaram? Ok? Bom, continuando, nós temos agora então quando a água sofre a transformação do estado gasoso para o estado líquido novamente. Olha que bacana. Lembram que eu falei que as transformações físicas, elas não são permanentes? Ou seja, elas são reversíveis? Exatamente. Então, nós temos aí agora a água voltando novamente ao seu estado líquido. Depois de ser gasosa, ela pode voltar a ser líquida. Como é que isso acontece? O livro nos dá um exemplo muito característico também e, claro, de fácil entendimento. Quando nós temos aí um copo em cima, pode prestar atenção. Se quiser fazer essa experiência em casa, e isso fica mais claro quando você utiliza um copo de alumínio. Você pode colocar dentro do copo de alumínio pedras de gelo, pode ser sem água ou com água no seu estado líquido, tá?
você vai observar que do lado de fora do copo começarão a aparecer gotinhas de água. Não, essa gotinha de água ela não passou de dentro do copo para fora, ela não ela não ultrapassou as bordas do copo. Acontece que aquelas gotinhas do lado de fora do copo, elas são o estado gasoso da atmosfera que foi atraído pelo gelo, né, por aquela temperatura do gelo, transformando o estado gasoso em estado líquido novamente. Olha que bacana. A esse tipo de transformação a gente já chama de condensação. Então vamos lá, vamos repetir. Quando a água é transformada do seu estado gasoso para líquido, ela é chamada de vaporização, ok? Novamente, quando a água é transformada do seu estado líquido para o estado gasoso, ela é chamada de vaporização. Quando é ao contrário, quando a água é transformada do seu estado gasoso para o estado líquido, a gente chama de condensação, tá? Vão grifando isso daí que tem no livro de vocês. Bom, agora vamos lá para a próxima fase. E quando a água é transformada do seu estado líquido para o estado... quando a água é transformada do seu estado sólido para o estado líquido, como é que é chamada? Aí no livro, pode olhar que nós temos aí uma demonstração. Quando a gente pega, por exemplo, uma pedrinha de gelo e coloca ela dentro do copo, depois de um certo período que ela é exposta à nossa temperatura ambiente, ela passa a descongelar, ela deixa de assumir o seu estado sólido e volta a ser líquida novamente. Esta água e essa transformação é chamada de fusão. Então, quando a água passa do seu estado sólido para o estado líquido, a gente chama de fusão. Entenderam? Fusão. Por último, a gente tem então a transformação da água no seu estado líquido para o seu estado sólido. Quando é que isso acontece? Bom, na nossa casa existem vários exemplos, mas o principal é quando a gente leva algo líquido para o congelador ou num freezer e ele se transforma, né, em sólido, em gelo. Ela foi do seu estado líquido para o estado sólido. A isso a gente chama de um estado de solidificação. Então vamos lá, recapitular. Solidificação é quando a água se transforma do seu estado líquido para o estado sólido. Fusão é quando é do estado sólido para o estado líquido. Vaporização é quando é do seu estado líquido para o estado gasoso. E condensação é quando é do seu estado gasoso para o estado líquido. Bom, pareceu confuso, né? Mas não é confuso se você começar a anotar essas observações ou então grifá-las aí no livro de vocês. Na página 197 está tudo muito bem explicado e você não vai se perder se fizer uma leitura do que eu estou dizendo, ok? Gente, vamos para a página 198. Aí eles nos dão exemplos de outras transformações e, como aqui a gente falou, pode acontecer também com outros elementos. Vejam, por exemplo, aí a vela acesa. A vela ela pode passar também de um estado líquido para um estado sólido ou vice-versa. Observe, quem não já observou quando uma vela está queimando? Ela consegue passar do seu estado sólido para o estado líquido. Ela passa a ser uma aguinha e ela rapidamente, depois de ser aquecida, se transforma sólida novamente. O ferro também ele tem essa capacidade. Existem lá a quantidade de graus, né, numa temperatura elevada, que vai fazer com que o ferro ele se transforme em líquido. Depois disso, se ele for resfriado, ele volta novamente ao seu estado sólido. Observem aí. Lembrando mais uma vez, no estado líquido, a gente não consegue observar nenhum tipo de formação, porque ela é líquida, não dá para formar nada. Já no estado sólido, a gente consegue observar, sim, alguma formação. Retangular, redonda, espessa, enfim, vários tipos de formação é possível no seu estado sólido. Até agora tudo bem, pessoal? Existe uma experiência aí na página 200 e 201, mas eu não quero que vocês façam ela, porque ela é muito complexa. Na próxima aula eu vou estar indicando uma experiência mais simples e mais segura para vocês estarem fazendo. Ok, pessoal?
Vou deixar então para vocês fazerem a atividade da página 202 e a gente finaliza então esse estudo sobre a transformação dos componentes químicos. De início eu quero que vocês consigam identificar quando é uma transformação química e uma transformação física, quando ela é reversível e irreversível, e preciso também que vocês identifiquem o nome dessas transformações. Quando é que acontece uma vaporização, uma solidificação, uma fusão e uma condensação. É importante que vocês saibam esses 4 nomes e quando é que cada um deles acontece, tá? Se ainda há dúvida, então volta o vídeo e acompanha passo a passo no livro que a gente acabou de discutir. Galera, eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês e eu espero vocês na próxima aula aqui na nossa vídeo aula no YouTube. Tchau, tchau, gente. Um abração e até a próxima aula.